As perspectivas do comércio exterior do Brasil é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o Dr. Welber Oliveira Barral. Ele é secretário de Comércio Exterior do país. Participa da entrevista conosco o jornalista Davi Meric. Dr. Welber, vamos ver um pouquinho a questão dos supersaldos, né? Houve uma época, uns 3 anos, que ficou todo mundo super animado porque nós começamos a ter grandes saldos na balança comercial. Isso repercutiu, obviamente, em transações correntes, nos deu uma grande tranquilidade na conta de transações correntes do balanço de pagamentos. E em 2005, o Brasil registrou um saldo na balança comercial de 44,9 bilhões de dólares. Em 2006, de 46,4 bilhões de dólares e em 2007, de 40 bilhões de dólares. Em 2008, o saldo despencou para 24,7 bilhões de dólares, uma queda de 38,2%. O que provocou resultados tão bons nessa época? E eu lhe pergunto se é possível retornarmos a esse tempo maravilhoso? Bom, vamos esclarecer o seguinte. Na realidade, o saldo, no saldo comercial, a diferença entre as exportações e importações. Nos últimos anos, eu diria, nesta década, o saldo comercial foi fundamental para manter o saldo do balanço de pagamentos do país. O Brasil é deficitário na conta de serviços. Tem um 10 na conta de serviços e na conta também de investimentos. Então, o saldo comercial é que pagou a diferença. Nos últimos anos, esse saldo vem caindo. E como eu mencionei, em razão principalmente do aumento de importações. Nós podemos chegar a ter saldos tão grandes como no passado. Mas dependemos de alguns fatores aí, entre eles o principal é o aumento de competitividade do país. E que pode ser ajudado como isso aí? Passa pelo câmbio? O câmbio é um fenômeno interessante. O câmbio, ele evidentemente gera um incentivo, o câmbio baixo, como nós temos agora, um dólar desvalorizado, ele gera um incentivo à importação. Então ele tem um efeito claro na balança comercial. Mas o câmbio, ele não pode mascarar o que são problemas de competitividade. A soja brasileira, ela é a melhor e mais barata do mundo, em Mato Grosso. Quando ela chega no porto, ela já é mais cara. O preço para se transportar a soja de Mato Grosso até Paranaguá é o mesmo para transportar de Paranaguá até a China. Que horror, né? Então, isso para falar de logística. Mesma coisa a questão tributária. Nós temos um sistema tributário que onera o produto de maior valor agregado. Isso precisa ser modificado. E só uma reforma tributária, porque são mudanças substanciais no sistema tributário brasileiro. Quer dizer, muito investimento em infraestrutura. Infraestrutura, portos, sistema tributário, portos brasileiros. Portos, logística e eliminação de burocracia. Esse preço do Mato Grosso até o porto em relação ao preço da soja que sai lá de quantos por cento? Qual a relação? Quase 50%. E emergencialmente não dá para fazer nada? A gente sabe que infraestrutura demanda tempo, ferrovias, muito dinheiro, mas né? Se fosse para resolver dentro de um ano isso, pelo menos minorar, é possível ou é impossível atacar emergencialmente essa questão? É impossível. Nós precisamos de... Uma logística. Esses projetos já foram feitos, o PAC é extremamente importante, já mapeou tudo isso. Nós teremos uma revolução logística no país com as ferrovias. Esse será o grande impacto. Porque o volume de exportação é muito grande. E nós tivemos um fenômeno no Brasil que é até interessante, as pessoas não se recordam disso. Em 2005, nós comemoramos quando exportamos 100 bilhões de dólares. Em 2008, nós exportamos quase 200, 100% em 3 anos. Uma explosão no volume exportado, com a mesma infraestrutura, que o país ficou quase 30 anos sem investir em infraestrutura. Então, as coisas estão sendo realizadas, mas é essa conexão logística, principalmente com ferrovia, que vai modificar esse cenário. Sem contar com as dificuldades dos sapos e pererecas, né? Bom, sem contar com vários outros animais que aparecem pelo caminho. E sempre atropela um pouco agora, a questão das concorrências. O senhor falou na questão nas importações, o senhor falou muita importação de máquinas, equipamentos, de insumos. Quer dizer, isso lá na frente, isso vai se traduzir em exportações maiores necessariamente ou não? Vai pelo seguinte, o que nós temos hoje? Nós temos uma importação muito grande de máquinas do país. Uma parte dessa importação é importação, por exemplo, para grandes obras que estão sendo realizadas no país. Importações só para o pré-sal, nós tivemos alguma coisa como 4 bilhões este ano. Então, é relacionado com sondas, etc. Nós temos um segundo grupo que são de equipamentos. E aí é muito importante porque significa uma renovação do parque industrial brasileiro. E nós temos um terceiro grupo que é de investimentos. É investimento novo, é construção de fábricas, são equipamentos que estão sendo trazidos, às vezes fábricas inteiras que estão sendo transferidas para o país. Então isso vai se refletir no aumento de produtividade.
Secretário, vamos voltar um pouco a um festival de números aqui para o senhor comentar, que eu acho que sempre elucida bastante as coisas aí. Mesmo sem o desempenho de 2005 a 2007, a corrente de comércio alcançou cifra recorde de 371 bilhões de dólares em 2008, com um aumento de 32% sobre o ano anterior, mesmo com alguns meses de efeito da crise deflagrada em setembro daquele ano. O saldo comercial de 2008 foi de 24,7 bilhões de dólares e registrou uma média mensal de superávit de 2 bilhões de dólares. Em 2009, já com a crise, mesmo tendo ocorrido uma queda expressiva na corrente de comércio, menos 24,3%, o saldo comercial foi de 25,4 bilhões de dólares, obtendo-se uma média mensal de superávit de 2,17 bilhões de dólares. Esse ajuste com foco na média do superávit foi espontâneo ou o governo agiu para obtê-lo? O governo, evidentemente, quem exporta ou importa são as empresas privadas. O que o governo tem que fazer é criar incentivos, principalmente para a exportação do país. Embora, como eu já mencionei, as importações são necessárias, inclusive, para manter as exportações. Então, o que nós fizemos foi um processo, nos últimos anos, de incentivar exportações, criamos e aumentamos vários mecanismos, como foi o caso do drawback, criamos o drawback verde e amarelo, simplificamos vários procedimentos para criar esses incentivos à exportação. Esse resultado ele foi importante. Agora, nós ainda não conseguimos o nível de 2008, que esperamos alcançar, provavelmente no ano que vem. 2008 foi um ano excepcional para o mundo inteiro. Tanto foi que teve um custo em seguida, né? Mas nós vamos atingir esse nível principalmente com a recuperação de grandes mercados. A grande verdade é que o mercado americano, principalmente o mercado europeu, ainda estão muito afetados pelas sucessivas crises financeiras. Questão da pequena empresa, né, a participação delas no mercado exportador é muito pequena, né? Então a participação das micro e pequenas empresas no total das exportações brasileiras, só para citar 2008, foi somente de 1,2% do valor exportado. As médias empresas participaram com 4,5% e as grandes com 94,2%. E as pessoas físicas com 0,1%. Quer dizer, a perspectiva do Ministério é que mude esse quadro ou isso aqui vai se manter em 2010, 2012? Como é que vai ser? Nós temos trabalhado muito para tentar aumentar a participação das micro e pequenas empresas na exportação. Elas são muito importantes porque a micro e pequena empresa que exporta, ela tem mais escala de produção, ela incorpora inovação, ela gera renda e ela tem uma facilidade, inclusive, de divulgação de marca. Então, isso é muito importante, inclusive, como forma de crescimento da micro e pequena empresa. Então, nós temos feito várias ações. Nós esperamos, uma das ações que eu gostaria de destacar, que foi recentemente aprovada pelo governo, foi excluir da base de cálculo do Simples as exportações. Isso é muito importante. Isso já foi aprovado, essa medida já foi lançada, vai ser aprovada agora no Congresso Nacional, esperamos, mas pelo que nós sabemos, todos os partidos estão a favor, por quê? A empresa poderá continuar no regime do Simples, porque aquele montante da exportação não será computado. Então isso vai gerar um incentivo a quê? A que a empresa, a micro e pequena empresa, exporte, mantendo-se no regime do Simples. Pelos números aqui, a gente vê que a participação das pequenas, micros e pequenas empresas 1,2% e as médias 4,5% contra 94%. É uma participação pequena. Primeiro é o seguinte, é possível ter um incremento grande disso ou isso é um mito? Essa é uma primeira questão. A outra questão que é mais importante, o que o pequeno empresário brasileiro deve fazer para entrar no mercado internacional? Bom, é possível você ter um aumento da participação de micro e pequenas empresas. Nunca será, e nenhum país tem, micro e pequenas empresas com mais de 10% ou 20% das exportações totais. No caso do Brasil... Em nenhum lugar? Não, nenhum país tem isso. Os Estados Unidos quanto que é, mais ou menos? Nos Estados Unidos você está com 15%. 15%. Esse é o limite que se chega... O limite com muito esforço. Porque o valor, o montante é calculado sobre o valor total exportado. E a grande verdade é que as grandes exportações do mundo são de commodities, que em geral são por grandes empresas ou grandes tradings, ou são de equipamentos, por exemplo, são os valores mais altos. E aí são por grandes empresas. Então há uma faixa ainda para se crescer bastante. Mas nós que o pequeno empresário brasileiro deve fazer para entrar nesse mercado? A primeira coisa que nós estamos tentando fazer é simplificar a entrada do pequeno empresário no mercado. E aí estão as várias ações da Apex,
levando o pequeno empresário. Tem um projeto chamado Projeto Comprador, onde se trazem as grandes redes para comprar junto do pequeno empresário brasileiro. Nós estamos fazendo um projeto Tradings, porque as trades elas acabam servindo como catalisadoras de várias pequenas empresas que não têm recursos para investir no exterior. Nós estamos fazendo vários eventos do país para desenvolver cultura exportadora com relação às micro e pequenas empresas. Nós estamos com essa medida que eu mencionei sobre o Simples, que é um incentivo a mais para micro e pequena empresa de esporte, mas principalmente nós temos que simplificar o processo de exportação. Um grande resultado, que mostrou já muito resultado, foi a elevação do valor que pode ser feito por exportação via correios. Interessante. E isso aí, hoje, antes era só de 10 mil dólares, hoje é 50 mil dólares. Então isso permite que a pequena empresa possa participar mais da exportação, porque realmente é um processo muito simples e de baixo custo para ela. E para participar de feiras internacionais, como é que o pequeno faz para participar? Nós temos feito, principalmente por meio da Apex, na participação de feira internacional através das associações. Ajudando ao financiamento de estandes, por exemplo, das associações que representam várias entidades. Várias outras iniciativas, eu cito uma iniciativa de muito sucesso da Embaixada Brasileira em Londres, levando, por exemplo, produtores de cachaça. Pequenos produtores de cachaça que se uniram e a Embaixada Brasileira em Londres ajudou a participar de algumas feiras. O consumo de bebida alcoólica na Inglaterra é muito alto e isso ajudou a todas as empresas a entrarem no mercado através da exportação de cachaça. O exportador brasileiro se queixa muito do câmbio. Nós já comentamos aqui, o senhor fez um comentário interessante sobre a questão cambial, mas, vamos dizer, ao nível que nós estamos hoje, de câmbio, que é um nível, todo mundo imaginava que ficaria em 2,40, 2,20 e tal, estamos muito abaixo disso. Quer dizer, haveria o governo poderia conceder alguma forma de compensação para o exportador, haveria alguma forma de compensá-lo e ao mesmo tempo dar um estímulo a mais para compensar do desfavorecimento